Boa tarde, eu sou a Dariane e hoje a gente está ao vivo com a Ana Maria Coelho no nosso tema Relacionamentos que dão certo, né? Na Isso. verdade, o nosso programa é Conversando sobre Relacionamentos, é um projeto que a gente já tem uns 6 meses, né, Ana? Sim, Né? E por hoje aí. a gente ficou uns dias de férias, Isso. estamos retomando a nossa conversa, que é sempre muito edificante, né? E primeiro a gente quer agradecer, né? Todos que estão sempre com a gente, até Sim, sempre perguntam, quando vai ter de novo, nova isso. live, e, Obrigada, gente, né? por estar. Então, estamos voltando com tudo, fiquem de olho nos próximos temas, né? E hoje a gente vai falar sobre relacionamentos que dão certo. E aí a Ana vai nos dizer, né, nesse tempo de atendimento clínico dela, como é que você observa este tema, né? Relacionamentos que dão certo. Eu sei que a gente Uhum, escolheu esse tema porque é um assunto que as pessoas realmente têm interesse em conhecer, uhum. né? E querem entender por que muitas vezes não dão certo com certas pessoas, ou não só no relacionamento afetivo, mas no dia a dia também. Pode falar. Boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês de novo, com a Dariane. A gente está sempre crescendo juntas, né, com tudo isso. Muito bom para nós também. Então, assim, como psicoterapeuta, que eu tenho atendido há mais de 20 anos, casais, solteiros novamente, pessoas que separaram, pessoas sozinhas, né? Eu percebo que nos casais, nos relacionamentos afetivos, um ponto importante que eu não tenho visto hoje em dia, no momento atual, a gente não vê muitas pessoas dizendo assim, eu quero realmente que dê certo. A gente ouve muitos jovens dizendo assim, se não dá certo eu separo. Uhum. É super Né? fácil Então, dizer assim, isso, né? é como se não acreditassem que pode dar certo. Uhum. E daí o que eu percebo é que um dos pontos principais é o desejo, que já começa do início, de quando o casal se conhece, né? O homem e a mulher se conhecem e que eles têm o desejo, e daí ambos querem que dê certo. Eles desejam, eu quero que dê certo. Então não tem esse outro discurso. Se não der certo, eu separo. Não tem essa fala de separação logo no começo. Tem um desejo de felicidade, que dê certo, de alegria, de prazer, de fazer tudo para que as coisas corram bem. Então começa pelo desejo. A psicanálise trata muito desse tema desejo, né? Se a gente não tem desejo pelas coisas, as coisas não andam. Até na profissão, né? No trabalho, numa coisa que você vai fazer, até numa comida, ela sai mal feita, né? Então tem que ter o desejo. Então, Né? seria um desejo real de ter uma parceria. Isso, o desejo verdadeiro Verdadeiro. de querer ter aquela parceria com aquela pessoa, o homem com a mulher com aquele homem. E um ponto principal que hoje a gente está vendo tanta violência, né, na televisão, tanto feminicídio, tanto problema, né, das mulheres aí, dos homens desrespeitando as mulheres. Eu acho que desde o início, observe se você é respeitado. Tem que ter respeito. Sem respeito, se começa do início, falta de respeito, isso não vai dar certo. Então tem alguns sinais que você já vai percebendo desde o começo. Né? Então, sempre quando eu vou atender até um casal, eu pergunto como foi o início? O início de tudo. Porque esse início vai dizer muito sobre esse depois, né? Sobre essa história desse casal. E se começou com uma história de se não dá certo eu separo, um discurso já de desrespeito, às vezes é melhor nem começar. Eu já vi, assim, eu acredito até que quem está vendo a gente já deve ter passado por essa situação, já deve ter ouvido, né? Uma pessoa dizer assim, você não vai sair com essa roupa porque está muito curta. Isso entra uma questão também de respeito e de entender Sim. o lugar do outro, né? Ou você está muito gorda, digamos assim, não que seja errado a pessoa ter o tipo físico que ela tiver, né? Mas acontece isso. Sim, Né? é a desqualificação do outro. Por exemplo, o homem, às vezes, pelos ciúmes, em vez de chegar e pedir, dizer, aquela roupa fica mais legal em você, ele chega e desqualifica. Essa Exatamente. roupa, você tá gorda,
tire essa roupa que fica feia em você. Quer dizer, já desqualificando a pessoa. Então essa linguagem já é uma agressão. Já é Né? uma Você está agressão, gorda, você está isso, você tá feio, e começa já com uma... Então, assim, essa linguagem do início é muito importante. Né? Já vai mostrando se é uma pessoa muito ciumenta, se é uma pessoa que não respeita. Porque muitas pessoas, é importante conhecer também como foi a linguagem que cada pessoa teve na sua aprendizagem como homem e mulher na sua família. Né? Porque na família você vai aprender sobre relacionamento. Você vai ver os cuidadores, o pai, a mãe, ou quem cuidou de você, que era um casal, era um homem, uma mulher, né? Você já vai percebendo como é aquele padrão. E você vai absorver, desde criança e adolescente, você vai aprendendo, e muitos aprendem coisas que não são realmente respeitosas, infelizmente. Elas acabam crescendo achando que aquilo ali é normal. São linguagens disfuncionais, desrespeitosas, de falar gritando, de desqualificar o outro, da desqualificação da mulher, né? E que na casa de origem, às vezes já era assim o padrão. E a pessoa aprendeu isso. Só que não quer dizer que esse é o certo. São padrões disfuncionais e que vão passando, né, de geração para geração. E aquele casal vai passar para os filhos, os filhos para outros filhos, se não aprender a romper e ver, espera aí, isso aqui está errado. Tá errado. Desqualificar não é por aí. Não é por aí que eu vou ter um homem, que eu vou ter uma mulher do meu lado e vou amar. Né? Outro ponto que já tem a ver com esse assunto é a autoestima. Né? É preciso cuidar da autoestima. Porque se você não está bem com a sua autoestima, como que você também vai se relacionar com o outro, né? Primeiro começa com a gente mesmo. Então a gente tem que cuidar da gente para poder estar bem com o outro, se sentir bonita para estar com o outro, não precisar que o outro fique te dando recompensas para você aí se sentir bonita. Né? E assim, eu sempre falo isso, sabe? Que o nosso melhor amigo é o espelho. E tem gente que justifica que não tem tempo para se cuidar, nem que seja um pouquinho, sabe? Limpa o rosto, faz aqueles cuidados matinais, lava o rosto, passa um mega hidratante, passa uma maquiagem, nem que seja 5 minutos. Isso vai mexer com a autoestima. Podem pensar que é futilidade, mas não é futilidade. Sim, é o cuidado com o corpo, né? A saúde. Exatamente, cuidado com ela, naquilo ali que ela está levando ao mundo. Não é? Sim. Isso principalmente a imagem que ela tá levando ao mundo, e isso vai fortalecer ela. Isso, então a autoestima, né, Dariana, não engloba só, tem a ver com se sentir bonita, cuidar do cabelo, da pele, mas cuidar da saúde para estar bem, você fazer um exercício, uma caminhada, se sentir bem com o seu corpo, né? Você conviver com pessoas legais, ter amigas. Então é não viver uma relação também doentia que é só você e ele, só ele e você. Não, é importante ter amigos, né? É importante se relacionar com outras pessoas. É importante você cuidar da sua profissão, do seu sonho. É importante você não ficar na sombra do homem. Nós estamos falando mais aqui como mulheres, né? Mas a gente está falando, muitas mulheres às vezes ficam na sombra de um homem poderoso, porque acham que aquele homem é o rei. E ela é o quê? Será que ela não pode ser rainha também? Às vezes ela se sente muito menos, porque ela às vezes não estudou o suficiente, porque ela não foi atrás do sonho. Né? Tem várias coisas aí no mundo, no nosso dia a dia, que fazem com que a nossa autoestima se abaixe, né? Então a gente tem que buscar essas Tem que buscar a nutrição. Exatamente. E daí dentro dessa nutrição da autoestima, um dos pontos importantes é você conhecer seus pontos fortes e fracos, que é o uso da inteligência emocional, né? Que é você tá atento, espera aí, eu tô vendo que o meu emocional é a parte mais frágilzinha, então vamos cuidar, vamos fazer uma psicoterapia, vamos buscar uma consultoria, né? É onde entra o autoconhecimento, mas o autoconhecimento assim na prática, né? Sim. Não é só aquele ali de você foi no final de semana, fez por exemplo, fez uma imersão e saiu dali sabendo quem você é exatamente. Mas não, é aquilo dia após dia, você saber se posicionar, saber qual é a sua história. Né? Aí entra a questão de valores, né? Quais são os seus valores? É você valorizar quem você é, a sua construção. O que te move, né? Quais são as suas motivações, né? Para você
Sim, levantar, seguir aquele dia, mais um dia, e sair de cara linda, né? Não sair de cara limpa, mas de cara linda, realmente, se arrumar. E até a questão de fazer como o outro entende você. Isso. Não é? Entender ele também, não é? Que é a empatia, né? Que é a capacidade de ser empática, né? Isso, né? É você se identificar com pessoas que você vê que tem a ver com você, né? Tá com essas pessoas, não buscar se aperfeiçoar naquilo que você quer se aprimorar. Se você não tem uma profissão, você pode fazer o bem, você pode, porque ajudar o outro move mil coisas dentro da gente, né? Move a nossa alma, nosso sentido de vida. Então, o importante dentro dessa autoestima e do autoconhecimento é procurar qual é o meu sentido de vida. Né? E o sentido de vida não é só ter um homem, só ter uma mulher. Nós somos muito mais além do que isso. Muito mais. Nós somos pessoas que somos seres biopsicossociais, culturais, né? E temos uma alma. Então, olha quantas áreas que engloba a nossa vida. Então, a gente não é só um relacionamento que vive lá dentro de casa. A gente está num mundo, numa comunidade, onde a gente pode servir, onde a gente pode fazer o bem, onde a gente pode fazer uma visita, onde você pode ser muito útil. Então, não se sinta inútil nunca, porque você pode ser muito útil. Você pode ser muito mais do que você pensa que é, né? E para isso entra o ponto também, que além da autoestima, é o cuidado do pilar da espiritualidade, né? Da alma. Né? Que eu sempre, que a gente até conversou no último bate-papo do Solteiros Novamente, né, Dariane, que você estava presente também, que a gente fica manco. A pessoa fica como se fosse uma perna faltando, né? Sim. Ela fica meio que faltando. Muitas vezes é aquele vazio que a pessoa fala que sente, não é? Sim. Às vezes a pessoa tem tudo ali, ela tem uma casa, ela tem dinheiro, roupas, tem um bom emprego, né? Tem uma boa posição social, mas ela sente que falta alguma coisa, né? E isso com certeza vai atrapalhar nos relacionamentos. Isso. E um ponto importante é que quando a pessoa está vazia desse sentido de vida e dessa busca também da espiritualidade, né, de cuidar da alma, ela pode não dar certo no relacionamento. Porque já começou antes, ela já veio assim, porque a pessoa, eu sempre chamo que cada um no relacionamento leva a malinha da sua história. E dessa malinha da história de vida tem muita coisa boa e tem umas coisinhas que já não servem mais, mas que ainda estão lá. Estão com os mofinhos, estão rasgados. Então tem que começar a ver na minha malinha o que não serve mais na minha malinha, né? Será que eu estou com algum trauma antigo? Será que eu estou cobrando do meu companheiro, da minha companheira, coisas que têm a ver com o meu eu e não com a pessoa? Sim. Então a pessoa às vezes projeta coisas do individual dela naquele relacionamento e passa a querer que aquele homem seja um pai, que aquele homem seja o príncipe encantado, que vai fazer tudo o que ela quer, que dê tudo que ela quer, que realize todos os sonhos. E daí é um outro ponto que atrapalha o relacionamento, é idealizar demais. É idealizar aquela pessoa. É o homem idealizar demais a mulher e a mulher idealizar demais o homem, esperando que ele que vai ser o salvador. Ela vai ser a minha mãe, salvadora, mãe, tudo. E na verdade, num relacionamento não é para ser mãe e nem salvadora. É para ser a mulher ou o homem. Que se gostam. Cada um tem o seu papel que é fundamental, não é? Sim. Você acha que hoje ainda as pessoas pensam nisso, no que vai ter o Salvador príncipe encantado? Eu acho que ainda existe muito, assim, ainda existe muito, tem um livro de terapia familiar que fala muito do modelo do romântico, né? Do modelo romântico de relacionamento. Então, se a pessoa tiver uma história de muita carência na vida dela, né? Se a mulher tiver, principalmente as mulheres são mais românticas nessa parte, elas são mais emotivas, tem um lado mais frágil, até por ser mulher, culturalmente o homem se safa de várias coisas, né? O homem pode muitas coisas, a mulher nunca, hoje em dia que está podendo mais coisas, né? A gente ainda está no caminho. Então a mulher, às vezes, ela vem com uma carga tão grande na malinha da história de vida, de carências, que de repente ela pode, sem querer, até inconscientemente, às vezes ela não sabe, e por isso o autoconhecimento é importante, projetar essa busca desse salvador, desse pai, desse homem, super-homem,
perfeito, quase perfeito, e que ninguém é perfeito. Nem a mulher é e nem o homem é. Então nós sempre vamos estar lidando com as imperfeições dos dois lados. E daí, hoje em dia, a gente vê a baixa tolerância à frustração. Começou a ter um defeito, o pessoal chuta o pau da barraca e já parte para outro. E nos solteiros, novamente, né, no livro, a gente vê um livro que eu escrevi em coautoria com a Beatriz Schwab, que faço esse acompanhamento também com pessoas que sofreram perdas, divórcio. A gente vê que das pessoas do livro tiveram 5 relacionamentos, né? Aí a gente pensa assim, e outras pessoas que eu já atendi, porque o que aconteceu será da pessoa ter 5 relacionamentos? Aí a gente observa que não houve esse cuidar, essa busca do autoconhecimento. A pessoa ficava só, não dava conta de ficar só e logo partia para outra. Ela não se conhecia, e daí já achava que com outra pessoa já ia resolver, e não resolvia. E né? aí ela pode entrar na questão dos relacionamentos, aliás, dos modelos. Das repetições de modelos. Padrões repetitivos. E daí, às vezes, só quando a pessoa já está com mais idade, já sofreu muito, aí ela tem a sorte de encontrar, de repente, alguém que dá certo. Que bom, né? Quando encontra, né? Porque nem sempre. Muitos ficam, às vezes, sozinhos, ressentidos. Conheço o caso da pessoa ser uma pessoa ressentida, cheia de amargura, cheia de coisas mal resolvidas, e que daí a pessoa engorda, entendeu? Fica mal, e daí fica uma pessoa ruim de convivência. O corpo vai reagindo, o comportamento reage. E daí não dá certo nem com uma mulher e nem com ninguém, porque a pessoa vai começar a ser agressiva com os outros. Porque ela vai ficar é como se ela tivesse raiva da vida. A vida foi má comigo. Às vezes não é consciente isso, mas todo comportamento fica mostrando que a pessoa está com raiva. E ela está daí soltando as farpas, as raivas, em tudo que vem embora. Então, cuidado com essas pessoas, porque elas magoam os outros, né? Elas ferem, elas são pessoas que precisam se tratar, são pessoas doentes emocionais, né? Outro ponto, a gente falou da idealização, de não idealizar, o perigo do perfeccionismo, né? Do excesso de perfeccionismo. Então, não existe gente perfeita, nós não somos perfeitos, nós estamos aqui num caminho em constante aprendizagem, desenvolvimento, e daí, quanto mais a gente busca se melhorar, seremos pessoas melhores. Melhores para a convivência, não só com o companheiro, com a companheira, mas na vida, no nosso trabalho, nas amizades, para estarmos abertos para novas possibilidades, né? A gente vai estar de bem, né? Vai estar com sentido. Então, é importante procurar, assim, qual é o seu sentido de vida? Além de querer ter alguém, de repente, se você não tem ainda, né? Um companheiro, uma companheira, mas assim, qual é o sentido de vida? Além de querer ter alguém, o que mais que pode ser a cereja do seu bolo? Né? A cereja do seu bolo. Isso é ótimo para quem está solteiro, né? Hoje, também. E acha que não vai conseguir encontrar alguém. Eu acho que buscando esse autoconhecimento, esses cuidados. Passo a passo ótimo aqui, que a pessoa pode ir seguindo, isso. Né? Então, observar os seus comportamentos também, né? Cuidar de quais são os meus sonhos. Que sonhos? Será que eu abandonei algum sonho? Está em tempo, né? Sempre é tempo da gente resgatar, né? Da gente buscar. Até uma profissão, de voltar a estudar, de fazer alguma coisa até de curta duração. Hoje em dia não estou falando de faculdade de 5 anos, falando de coisas curtas até. Sim, né? Eu tenho visto muitas pessoas falando que abandonaram um sonho, por exemplo, de aprender algumas artes manuais, por exemplo, né? Artesanato e tal. Então tem gente que não importa a idade, mas chega uma hora que cai a ficha, assim, elas, olha, eu comecei a fazer, né? E hoje, assim, eu tô feliz, eu estou menos ansiosa. Porque é uma terapia ocupacional, né, também. E isso é muito bom, isso faz parte, né, da pessoa, ela tendo esse bom convívio com ela mesma, ela desenvolver bons relacionamentos. Né? E ela vai ter até insights, de repente, começando a trabalhar ali, quem sabe ela se descobre que ela pode vender aquele produto, que ela pode ensinar, aí já tem uma renda extra. Que ela vai ter uma renda extra, que ela pode ensinar, ser uma professorinha, né? Pode se aprimorar no artesanato. Então, assim, outro ponto é o diálogo sempre. Para um relacionamento dar certo, precisa ter o diálogo sempre. Sem comunicação, um dos maiores problemas que eu vejo sempre, dos acompanhamentos que eu tenho feito,
é problema de comunicação. Não só na área de casais, mas nas áreas de família. A gente vê problema de comunicação, de pessoas que não sabem conversar, que são explosivas ou que são donas da verdade, né? Eu que sei, né? Então os outros têm que seguir. E daí tem que ter muito cuidado com isso, né? É importante a escuta. Dentro de uma família, os pais, né? Escutar, escutar. Né? Precisam escutar. O casal conversar, né? Ter um momento ali. Espera aí, vamos conversar? Porque esse vai ser o momento de entender o seu da empatia, né? Da empatia. Entender ele, saber se aquele momento de dor ou de alegria, onde ele pode atuar junto. Isso. Né? Para crescerem juntos. Que tem momento que é mais de calar e escutar do que só falar, né? Sim. Porque o Rubem Alves tem um texto que ele chama de escutatória. E lá ele fala assim, tem muito curso de oratória, mas de escutatória não existe. Sim. Não tem curso hoje, que ensina a escutar. E na verdade hoje todo mundo quer falar, né? A gente todo vê, mundo assim, quer. É uma ansiedade, né? Vários ruídos, e acaba que a gente fica ali perdido, querendo também falar, ou então querendo alguém que nos escute. Sim. Muitos egos, né? Muitos egos, às vezes, e um ego não deixa o outro falar, e daí tem que calar o ego para poder ouvir o outro. Aí tem um lado da humildade, né? Espera aí, agora é a hora dela, agora é a hora dele. Espera aqui, você está nervoso hoje. Vamos conversar? Vamos dar uma saidinha? O lazer é importantíssimo, né? Sim, eu não estou falando de lazer de ir para restaurantes caros. Simples, vai para o parque, vai caminhar na sua rua. Várias opções, né? Que às vezes a pessoa acha que o lazer é alguma coisa inacessível. Inacessível. Mas não é. E Brasília é cheia, né, de lugares, né? Brasília, e a gente tem vários lugares no país, assim, porque como a gente está na internet, né, tem gente de todo o estado vendo a gente. Cabe a pessoa olhar para o lado, olhar para sua rua, de repente tem algum lugar legal que ela possa ir, um parque. Para respirar, né? Para andar. Visitar amigos, né? Tomar um café. Ouvir música, né? Shows que você tem de graça por aí, né? De orquestras. Aqui em Brasília tem o CCBB, tem Jardim Botânico, tem N, né? Parque da Cidade. Tem muita coisa bonita, né? Agora a gente tem que estar aberto para esse bom acontecer na nossa vida, né? Que se a gente fica só vitimizado, tá tudo ruim, nada acontece comigo, as coisas, separou ou tá ruim o relacionamento e a pessoa só fica ali, né? Vai acontecer alguma coisa. Só vai acontecer com movimento. Precisa ter atitude, movimento, e tem que ter, antes de tudo, o desejo da mudança. E começa pela gente. Não adianta eu querer só que o outro mude. Para um relacionamento dar certo, os dois têm que estar mudando. Os dois têm que ter escutatória, os dois têm que se trabalhar. Não é só ela que fez isso, ou ele me traiu, então ele que é culpado de tudo. Espera aí. Traiu, veio procurar um atendimento, mas vamos conversar sobre o que aconteceu? Vocês estão querendo resgatar e voltar, né? Então, muitos casos, depois do momento de traição, eles se revigoram, depois que eles buscam ajuda. Quando há o reconhecimento, espera aí, pisei na bola, me perdoa, aí entra o perdão. O grande tema também do relacionamento é o perdão. Sim. Que daí está ligado ao pilar que a gente já falou aqui da espiritualidade. Sem perdão, e daí não é só nos relacionamentos homem e mulher, é na amizade, é na vida. Porque ninguém é perfeito, então a gente às vezes fere o outro. E quem é ferido costuma ferir mais ainda o outro. Pessoas feridas costumam ser mais agressivas até, elas ferem. Então tem que tratar da dor, tem que dar margem a esse perdão, né? Tá mais aberto esse perdão, porque daí a vida fica melhor. Isso eu tenho visto nos trabalhos que eu tenho feito, e realmente até no livro a gente vê que pessoas que buscam a vida espiritual, se trabalhar esse tema do perdão, da valorização da história, de se aceitar, elas vivem melhor. Elas conseguem dar o pulo de, mesmo tendo perdido um relacionamento, sofrido, elas conseguem resgatar sua vida e recomeçar com novos projetos. E com uma nova alegria, com outra motivação, né? A criatividade é outro ponto, né? Sim, que a gente tem falado. E é por aí, né, gente? A gente listou uns 12 tópicos aqui,
Mas vocês podem, com isso que a gente conversou aqui hoje... Sim, a gente já tem muitos insights aqui, né? Porque, na verdade, não existe uma receita, né? Não é receita. Não existe uma receita, né? É no dia após dia, é na constância de pensamento, na constância de ações também, né? E jamais a pessoa deixar o outro humilhar ou deixar de se cuidar. Sim. Porque alguém falou isso, porque alguém falou aquilo. O abandono, né? Não pode haver o abandono. Para um relacionamento dar certo, você não pode se abandonar. Esses tópicos todos servem para o individual e para a relação. Você não pode se abandonar e nem abandonar a relação. Exatamente. Então tem que ter um cuidado sempre, né? Que está no eu e no nós. E no nós tem tudo isso que a gente foi falando aqui. E manter a chama acesa sempre, né? E daí entra a sexualidade. A gente não entrou aqui muito no tema assim, sexualidade. Mas daí assim, com todos esses itens que a gente foi falando, a sexualidade vai ficar melhor. Aí flui naturalmente. Vai fluir naturalmente, vai ter desejo. Já começa com o desejo, né? Então é claro que daí cada um na sua individualidade vai procurar assim, conversar com o parceiro, com a parceira, né? O que agrada, o que dentro da linha do respeito mútuo, né? Que agrada, viagem, né? Ter um quarto legal, flores, os presentinhos. Tem até um outro livro que chama As 5 Linguagens do Amor, né? Que eu acho que chama. Sim. 5 Linguagens do Amor, que eu cito aqui no Solteiros novamente. E que a autora até pergunta, né? Que cada um de nós tem uma linguagem pessoal. E daí é importante que você também descubra qual é a sua linguagem. Às vezes a linguagem é muito de só dar presente. Né? Mas só que daí você dá o presente e fica esperando receber também, né? E daí é importante saber, além de dar o presente, o que é um presente para você também? Dizer, o outro dizer assim, olha, eu te amo, gosto muito de estar do seu lado, dar um beijo, um abraço e ficar juntinho. Então descubra assim, vocês que estão no relacionamento, que terão, qual é a sua linguagem do amor também? Como que tem sido? E a gente, ótimo, a gente agora vai finalizar, né, assim, lembrando a vocês que a Ana Maria é coautora desse livro, que é o livro Solteiros Novamente, ela tem um projeto lindo também, com o mesmo nome, sim, né, projeto Solteiros Novamente, e tem uma parte aqui no livro que eu deixei aqui pra gente finalizar, que é onde fala sobre felicidade autêntica, né, ele tá bem aqui, você vai... Você como você é autora do livro, né? Você finaliza. Uma das partes interessantes aqui do livro Solteiro Novamente, né? Que fala assim, sobre cultivar as boas memórias. E não deixar a sua vida emocional virar um mar de lamentações, que só te atrapalham. Vamos exercitar mais a felicidade autêntica, conforme nos ensina Martin Seligman no livro Psicologia Positiva. Nesse livro, ele fala que a gente, para procurar trabalhar mais a gratidão, é a chave, né? O perdão, cultivar boas amizades, não cobrar do outro, né? E a gente aceitar a nossa história, né? Tá de bem com a gente mesmo, com a nossa vida. E a gente está nessa caminhada de desenvolvimento sempre. Isso é para sempre, né? Sempre, sempre. E assim, muito feliz por finalizar mais um encontro desses com a Ana, né? E a gente aproveita para convidar vocês. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio que você acha que seria interessante levar esse bate-papo para os seus funcionários, para a sua equipe, né? A gente conversar sobre relacionamentos, exatamente com esse tema. Conversando sobre relacionamentos, que é o tema do nosso projeto. A gente já tem a agenda aberta agora para o 2º semestre, né? Temos algumas datas disponíveis ainda. E é só falar comigo ou com a Ana, né? Vai ficar todos os links dela aqui também para vocês conhecerem o trabalho dela, né? Ela atende aqui na Asa Sul, em Brasília, né? Mas também vou deixar todos os contatos aqui, inclusive já marquei na live no Facebook, já está marcado, e depois vai para o Instagram e YouTube também, tá? Então não tem como não encontrar a gente